Hoje iremos apresentar nosso trabalho de Fundamentos da Mecânica, lecionado pela professora Mariana de Castro Prado. Nosso grupo é composto pelos alunos eu, Arthur Rodrigues, o Carlos Eduardo, o Marcos Vinícius, o Matheus Henrique e o Sábio José Ferreira. Movimento balístico é um movimento de trajetória parabólica que tem deslocamento simultâneo independente da partícula, no eixo horizontal, que é o eixo x, e no eixo vertical, que é o eixo y. Dentre as principais características, podemos destacar algumas, como o vetor posição e o vetor velocidade variam durante o movimento. O ângulo de 45 graus é o ângulo que maximiza o alcance do movimento balístico. A velocidade escalar pode ser decomposta em Vx e Vy. O ponto mais alto da trajetória coincide o ponto que Vy é igual a zero. Devemos nos atentar que para algumas dessas sentenças serem verdadeiras, a resistência do ar deve ser desprezada. Desde que a resistência do ar seja desprezada, podemos utilizar algumas fórmulas, como o movimento horizontal, o movimento vertical, a velocidade em y e a equação da trajetória. Alcance horizontal. No alcance horizontal, a fórmula pode ser usada somente nos casos em que a posição inicial em y é igual à posição final. Como o movimento balístico não é algo regular no nosso dia a dia, podemos utilizar algumas de suas propriedades para nos auxiliar em certas ocasiões, mesmo que haja resistência do ar envolvida. Esse tipo de movimento pode ser observado quando o jogador de basquete arremessa a bola, uma tacada de golfe ou um arremesso do tiro de meta feita pelo goleiro. No estudo da queda livre, Galileu se dedicou a uma série de experimentos com o intuito de provar sua teoria, estudando mais especificamente a queda de dois corpos, no qual conseguiu prever que em uma câmara de vácuo, dois corpos distintos chegariam ao solo ao mesmo tempo. Queda livre é um movimento no qual os corpos que são abandonados com certa altura são acelerados pela gravidade em direção ao solo. Este movimento é uniformemente acelerado e unidimensional. No nosso dia a dia, observamos que objetos mais pesados caem mais rápido que objetos mais leves. Isso se dá à resistência do ar, que atua contrária à força gravitacional. A aceleração da gravidade, representada na física pela letra g, com o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, é um movimento uniforme acelerado, isto é, sua velocidade vai aumentar sempre na mesma proporção. É importante ressaltar que no movimento de queda livre, o movimento em que o objeto percorre é um movimento vertical, então a sua distância é denominada pela letra h. E a aceleração vai ser determinada pela força gravitacional, no caso da Terra, 9,8. No entanto, como o objeto vai ser abandonado do repouso a uma altura h, deve-se considerar a aceleração negativa. Força de arraste, ou resistência do ar, é uma força que se opõe ao movimento, quando existe uma velocidade relativa entre um meio fluido e um corpo sólido. Em queda livre, a força de arraste é produzida pelo ar, e é vertical e contrária ao movimento do corpo. Conforme a velocidade do corpo aumenta, o módulo da força de arraste também aumenta, se opondo à força gravitacional. Então se explica o porquê de um meio onde há resistência do ar, uma pena cai mais devagar que uma pedra. No movimento balístico, a resistência do ar é contrária ao projétil, diminui seu alcance horizontalmente e verticalmente. A resistência do ar está constantemente presente em nosso dia a dia, podendo ser observada e estudada em uma folha caindo, funcionamento de um paraquedas ou voo de um avião.